O objetivo é escrever um algoritmo em Python para ler um vetor, né, pode ser chamado de V1, tá, de n posições, que é o que está sendo ilustrado aqui, né, o V1, e vai gerar um V2, um segundo vetor, também de tamanho n, os dois devem ter o mesmo tamanho, e que é preenchido com os valores do V1 de maneira invertida, né? Então, o vetor 1 é preenchido com 3, 6, 9, 10, por exemplo, e o V2 vai estar, né, a primeira posição do V1 vai ser a última do V2, a segunda vai ser a penúltima, né, a última vai ser a primeira, tá? Invertendo esses valores. E os vetores eles devem ter qualquer tamanho para poder funcionar, pode ser que tamanho 4, como está no exemplo, 5, 6 e assim por diante. Então, eu vou começar criando os dois vetores, né, o V1 e o V2. Vou chamar de V1, mantendo aí o exemplo. Então, o V1 vai ser um vetor de um determinado tamanho. O tamanho tem que ser variado. Então, esse tamanho eu vou solicitar para o usuário. Tá, então, estou criando o primeiro vetor do tamanho digitado pelo usuário. E a mesma coisa para o segundo vetor. Os valores que eu vou colocar dentro do vetor, esse eu vou sortear. Tá, então, isso daqui vai ser para criar o vetor. E eu vou fazer um import do random para poder sortear e já preencher os vetores. Então, para poder percorrer dentro do tamanho, vou fazer o V1 receber na posição I, né, no índice I, receber um valor aleatório. Eu vou sortear valores entre 0 e 9. Tá, então eu posso ver que essa parte aqui do meu algoritmo deve estar funcionando. Eu vou mandar mostrar o V1 e o V2. O V2 vai estar todo preenchido com 0, né, e o V1 vai ter números aleatórios entre 0 e 9. Pelo menos é isso que eu espero. Tá, então o tamanho vai ser 4. Sorteou aí. O V1 tem esses valores aleatórios, o V2 por enquanto está zerado. Né? No próximo passo então é preencher o V2 com 7, 9, 5 e 6, né? Como seria o objetivo aqui com esses valores aqui sorteados. Então aqui. E agora eu vou preencher o segundo vetor. Mas como que eu vou fazer esse controle, né, de que o primeiro de um vetor vai para o último do outro vetor? Eu vou criar aqui uma variável auxiliar nesse processo. Eu vou chamar ela de... Bom, vou chamar de auxiliar mesmo, auxi. Tá? E essa variável auxiliar vai ter tamanho menos 1. Vocês já vão entender para que eu vou utilizar ela e por que ele é tamanho menos 1. Aí aqui eu vou fazer um novo for para poder percorrer o primeiro vetor. E o que eu vou fazer é que o meu vetor 2, na posição que está sendo controlado por essa minha variável auxiliar, recebe o valor do meu vetor 1 na posição controlada pela variável i. E depois eu vou fazer o meu auxiliar receber auxiliar menos 1, para poder decrementar esse valor. Tá? O que vai estar acontecendo aqui? Se o meu vetor tem 4 posições, ele vai estar preenchido aqui, né? O vetor 1 com 4 posições vai estar tudo preenchido com números aleatórios. E nesse momento eu vou estar fazendo o seguinte: se o tamanho for 4, significa que o valor da minha variável auxiliar vai estar com o valor 3, que vai dar 4 menos 1. O que eu estou fazendo é para controlar o segundo vetor com base nessa variável auxiliar. Significa que, quando o i valer 0, que é o primeiro valor, né, do meu vetor, eu vou fazer o meu vetor 2 na posição 3, que é a última posição do vetor, receber o valor da primeira posição do vetor 1. E seguido esse meu auxiliar vai diminuir uma unidade, né, vai para 2,
Por isso, na próxima repetição desse for, eu vou estar fazendo o meu vetor 2 na posição 2, quer dizer que a penúltima posição do vetor, recebeu o vetor 1 na posição 1, porque aqui vai incrementar, que é a segunda posição do vetor. Então, a penúltima recebeu a segunda. E ele vai fazer isso para as 4 posições nessa dinâmica. Sendo assim, no final, eu tenho realmente o meu vetor, vou fazer aqui de novo, 4 posições, com os valores invertidos. Então, essa é uma das maneiras de controlar. Eu preciso aumentar o valor de um dos vetores para pegar 0, 1, 2, 3 e 4, ou 0, 1, 2, 3, e fiz uma outra variável que vai diminuindo, pegando os valores 3, 2, 1 e 0. E assim é uma das maneiras que se tem para poder resolver este algoritmo. A maneira que eu acho mais fácil. Existe uma outra. Já vou aqui demonstrar uma outra possibilidade, que daí não precisa dessa variável auxiliar e também funciona. Quer fazer essa alteração aqui, só que em vez de utilizar esse auxiliar, eu vou fazer o meu tamanho menos 1 menos i. Por que tamanho menos 1? Pensando aqui, porque o meu tamanho, se eu digitar 4 e o meu i começa com 0, se eu fosse só tamanho menos i, daria 4. 4 menos 1 menos 0, que dá 4. E daí daria uma posição inválida do vetor, porque o vetor só tem as posições 0, 1, 2 e 3. Então o que eu fiz foi pegar a última posição do vetor aqui, menos o controle da minha variável i. Quando o i vale 0, eu vou acabar pegando a posição 3 do outro vetor. Quando i valer 2, 1, esse aqui eu vou pegar a posição 2. Quando ele valer 2, eu vou acabar pegando a posição 1. E quando ele valer 3, eu vou acabar pegando a posição 0, que é exatamente o que eu precisava. Então, com isso daqui, uma outra maneira de resolver, só que daí usando, sem usar aquela variável a mais aqui, sem precisar ficar controlando ela. Por isso, em princípio, essa solução seria mais simples, embora mais difícil de entender.